a atividade legislativa ela gera diversos tipos de dados, né? A gente pode fazer uma classificação mais simples, né, mais primária talvez, que é os dados de suporte à atividade legislativa, né? A gente pode falar em dados de suporte à atividade legislativa. Então, nesse âmbito, a gente tem aí licitações, tem contratos, né, tem as cotas parlamentares, né, tem dados sobre eventos, né, e assim por diante. E tem os dados finalísticos, né, os dados finalísticos da própria atividade legislativa, os dados da atividade legislativa estricto sensu. Então, nesse contexto, a gente tem estudos, pareceres, né, a gente tem a gente tem os textos, né, das próprias proposições legislativas, a gente tem os resultados das votações, a gente tem a composição, né, do parlamento, a composição da Câmara dos Deputados, no caso, a gente tem dados sobre partidos, sobre blocos partidários, sobre frentes parlamentares, sobre ocupação que a gente chama de posições de poder, como presidências de comissão, relatorias de comissão e assim por diante. Então, assim, o rol, né, de informações, né, e de dados que a gente tem é muito amplo, né, tanto em termos quantitativos quanto em termos qualitativos. Se me permitem falar um pouco, né, o que seria uma estratégia de dados, né, associada a uma governança de dados. Conforme a gente falou, né, uma casa legislativa, a Câmara não é diferente, ainda mais por ser a maior casa legislativa, né, do país, em termos de quantidade de representantes, né. O nível de informação que ela tem, tanto em termos qualitativos quanto em termos quantitativos, é altíssimo. E como é uma casa de representação por excelência, né, ela tem que ser muito voltada para fora, digamos assim, voltada para a sociedade. E então ela tem que cumprir requisitos de transparência, né, tanto em termos principiológicos, né, pelo fato dela ser uma casa de representação, pela própria Constituição, né, o dever constitucional, o dever da legislação infraconstitucional. Então, podemos falar aí na Lei de Acesso à Informação, né, e outras normas. Ela tem que dar conta de tornar pública a informação, essa quantidade enorme de informações que ela produz. Por outro lado, né, com as exigências maiores de privacidade, né, nós temos aí tanto normas europeias, né, que inspiraram normas brasileiras, especialmente a Lei Geral de Proteção de Dados, conhecida pela sigla LGPD. Nós temos também, então, né, requisitos de privacidade de dados. Então, é necessário um equilíbrio, né, entre a transparência, por um lado, e a privacidade, por outro. E como obter isso? Assim, é impossível obter isso sem um gerenciamento de dados, né? E também isso é aquilo que a gente chama de gerenciamento de metadados. Então, é necessário rotular os dados e é necessário classificar esses dados, né? Só que, como, mais uma vez, né, eu preciso insistir nesse ponto porque temos que encarar a realidade. Como o volume é muito alto, a complexidade é muito alta, é preciso ter passos, né, para se fazer isso. E para se ter passos para se fazer isso de uma forma alinhada à estratégia da organização, à missão da organização, é necessário definir uma estratégia de dados. Então, eu dei essa volta, né, esse contexto para falar por que uma estratégia de dados é necessária. E essa estratégia de dados ela pode ter abordagens diferentes. Por exemplo, né, podemos começar por uma abordagem mais defensiva. O que seria uma abordagem defensiva? Uma abordagem no qual eu tenho que seguir as normas. Por exemplo, eu tenho que ser compliant, né, em relação à LGPD. Tem que tomar cuidado com os dados que são disponibilizados, classificá-los, identificá-los se eles são pessoais ou não, sendo pessoais se eles são sensíveis ou não, e podem ser ou não disponibilizados. E, ao mesmo tempo, eu não posso, como eu falei, deixar de disponibilizar dados que não são classificados, né? Eu sou obrigado a disponibilizá-los.
Então, tudo isso requer gerenciamento de dados e requer uma governança de dados que me diga, esse gerenciamento está seguindo a minha estratégia? Então, temos esses elementos, né? O elemento da estratégia, o elemento da governança e o elemento do gerenciamento. E aí eles têm que ser articulados. E, além disso, né, além da questão do compliance, né, do atendimento às normas, nós temos a própria questão a questão da complexificação da sociedade, né? Sociedades cada vez mais complexas, ainda mais em países grandes como o Brasil, né? É um país também que é uma república federativa, né? Temos 27 unidades da federação, e assim por diante, isso tudo torna um país grande em extensão territorial, como foi falado. Isso tudo torna uma sociedade complexa. A sociedade complexa precisa de soluções complexas. Então, eu preciso de produzir normas que levem em conta essa complexidade. Para eu produzir normas que levem em conta essa complexidade, eu preciso de dados. E eu preciso de análise de dados e outras tecnologias, né, relacionadas à análise de dados, à ciência de dados, ao machine learning. Né, até faço referência aqui a um projeto de machine learning que a gente tem, que é de inteligência artificial, que é o Ulisses. Então, tudo isso requer dados trabalhados, né, dados que estejam consolidados, que estejam limpos, né, que estejam bem organizados. Então, mais uma vez, isso leva a uma necessidade de gerenciamento de dados, que leva à governança de dados, que leva à estratégia de dados. Nesse caso, seria uma estratégia de dados mais ofensiva, né? Eu estou querendo trabalhar o máximo possível os dados que eu tenho e disponibilizar o máximo possível os dados e análise em cima desses dados. Seria uma estratégia diferente, uma abordagem estratégica diferente da abordagem defensiva. Mas é muito difícil, né, para uma casa ter uma abordagem, né, estritamente defensiva ou estritamente ofensiva. É necessário haver um equilíbrio nisso aí. E aí, respondendo à questão dos custos, né? Um primeiro custo bem óbvio é o custo de você não estar aderente às normas, né? Isso levará a organização, né, as pessoas responsáveis pela organização, a sanções, né? Além de uma questão de imagem, né? Levará a questionamentos nos órgãos de controle, etc. Tal, que afetará a imagem da própria organização. Então, temos essa questão. Várias outras questões de custo associado, né? Então, por exemplo, se eu, ao fazer uma análise de dados, uma análise estatística de dados, só lá que eu descobri que meus dados têm problemas de qualidade de dados, né? Eu vou ter que, né, voltar todo o processo para descobrir onde está o problema de qualidade, corrigir os problemas de qualidade de dados, refazer a análise de dados para tornar pública novamente, interna e ou externamente, essa análise. Então, tem um custo envolvido, né? E esses custos são muito altos. Né? Estatísticas mostram que, em geral, esses custos podem levar a perda de entre 15% e 20% de receita de uma organização. No caso da Câmara de Orçamento, né? Então, tem custos envolvidos. Financeiros também. Custo de tempo, naturalmente, né? Porque tem recursos humanos associados, né, a esse gerenciamento de dados, que se não for bem, bem direcionado, né, bem alinhado via uma estratégia, eu posso perder eficácia, né, nesse processo. Né? Ou seja, eu posso ter o custo de fazer o gerenciamento de dados sem os resultados esperados, né, em relação a esse gerenciamento, né, quando eu olho a minha estratégia da organização, né? Aquilo que eu queria atingir, aquilo que eu precisava atingir, versus aquilo que eu atingi. Né? Porque talvez eu não consegui ligar, né, a estratégia da organização com os meus processos de gerenciamento de dados. Então, há diversos tipos de custos envolvidos, mas seria mais ou menos o apanhado que eu faria aqui. Realmente, o foco final, né, o principal, tem que ser nas pessoas. Né? Então, a tecnologia tem que ser um meio para um fim, né? E o fim é atender a sociedade. No caso dos dados, nesse contexto, eles também têm que ser olhados da mesma forma. Né? Para o cidadão tem direito, né, de conhecer os dados, as informações
das atividades associadas à atividade legislativa, exceto aquelas, né, que são sujeitas a algum tipo de restrição de privacidade, naturalmente, mas elas, em geral, né, como regra, elas têm direito a isso, precisam disso para entender como funciona a atividade legislativa, os processos legislativos, e precisam disso também para participar, para ter participação, né, assim, independente do contexto. A gente tem que olhar, como foi falado, para frente, né? Tem que olhar não só no contexto da pandemia, mas no contexto pós-pandemia, havendo ou não sessões deliberativas online ou presenciais ou mistas, porque eu acho que isso provavelmente vai se tornar uma realidade, né? Mas os dados têm que ser vistos nesse contexto de servir a atividade legislativa, tanto para aqueles que fazem a atividade legislativa, quanto aqueles os que são os destinatários da atividade legislativa. Então, acho que minha recomendação, meu alerta, né, são para as pessoas olharem, principalmente nós, né, que estamos dentro do parlamento, né, olharmos os dados de uma forma que eles não fiquem silos, né, que eles não fiquem restritos a aplicações, restritos a setores dentro do parlamento, mas que sejam dados do parlamento para o cidadão.